Quem trouxe o livro de Deus, levante-o e dê glória a Deus pelo livro de Deus, irmão. Vamos abrir no livro dos Salmos. Nós hoje, a partir de hoje, com a ajuda de Deus, nós vamos estudar os símbolos do Espírito Santo. Os símbolos do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu não vou sair do assunto do Espírito Santo. Salmo 78, versículos 1 e 2, nós vamos tratar, a começar de hoje, com a graça do Senhor, sobre os símbolos do Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. Aleluia! Quem achou, diga graças a Deus. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade. Vamos ler o 2, eu leio, vocês repetem. O Senhor falando: abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade. E todos dizem o que, meus amados irmãos? Deus estava falando pelo profeta que iria usar parábolas para falar com o seu povo e que iria usar enigmas. Daqui a pouco, com a ajuda de Deus, nós vamos entender o que são enigmas, o que são parábolas e, consequentemente, o que são símbolos. Deus fala através de enigmas, Deus fala através de parábolas e Deus fala através de símbolos. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos queridos, com a ajuda de Deus, nós queremos trazer a palavra. A Bíblia diz, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 5, não está no script, mas veio minha mente agora para como introdução, e versículo 35 de João, o evangelista, João evangelista falando a respeito de João Batista. João evangelista falando a respeito de João Batista, aliás, escrevendo a respeito de João Batista, mas foi Jesus quem falou de João. Jesus falou de João Batista e João evangelista escreveu. Ele era a candeia que ardia e alumiava. Muito bem. Diz a Bíblia que João Batista, ele era uma candeia, um candeeiro que fazia duas coisas: ardia e o que mais, meus amados irmãos? Iluminava. Nessa tradução antiga diz alumiava. João Batista ardia e iluminava. Uma lâmpada que ilumina, ela esclarece. Ela faz a gente enxergar. Iluminar é uma tocha que faz a gente ver, que faz a gente enxergar as coisas. E arder é pegar fogo, é aquecer. Diz a Bíblia que João, ele tanto iluminava como ardia. Assim, irmãos, para haver ardor, para haver fogo, tem que haver junto com o fogo luz. Esclarecimento. Se só tiver fogo, não é bom. Por quê? Porque quem só tem fogo e não tem luz, não tem esclarecimento, quando o fogo baixar, ele se desvia. Então tem que ter fogo, tem que ter calor, mas tem que ter também o que, meus amados irmãos? Luz. A nossa igreja, ela tem sobrevivido através dos tempos, porque ela tem as duas coisas. Ela tem luz e ela tem ardor. Ela tem esclarecimento e ela tem fogo. Quem pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Glória a Deus. Aleluia! João ardia, mas João também, o que, irmãos amados? Iluminava. Hoje aqui nós estamos com a luz para esclarecer os irmãos, porque quando vi o ardor, quando vi o fogo, vocês já estão iluminados. Se o crente receber poder, mas não conhecer nada da Bíblia, me ajude. O que é que vai ser desse crente? Ele recebeu um poder de cair para trás.
mas ele não conhece nada da palavra. Ele não tem luz, ele tem fogo, tem ardor, mas não tem luz. O que é que pode acontecer com esse crente? Me ajude a pregar. Hein? Na primeira crise espiritual, o que é que vai acontecer com ele, meus irmãos? Ele vai desestruturado, não tem estrutura. Então, hoje nós estamos aqui com a luz para esclarecer a mente. E o fogo, só quem pode mandar é o Espírito Santo. O ardor. Irmãos amados, o Senhor falou no Salmo 78, falando com o seu povo, ele disse que ia falar com eles através de figuras de linguagem. Esse versículo está no Novo Testamento. Jesus, quando contava as parábolas, Jesus citou esse versículo. Glória a Deus. Vamos ver no Salmo 78 e o versículo 2. Abrirei a minha boca. Numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Deus falou pela boca do salmista que iria falar com o povo através de enigmas e iria falar com o povo através de parábolas. Aleluia! Isso foi uma profecia do Antigo Testamento. Deus disse, olha, eu vou abrir a minha boca e vou falar com este povo através de enigmas e através de parábolas. Quando Cristo veio, essa profecia se cumpriu no ministério de Jesus. Vamos ver em Mateus 13:35. São Mateus 13:35. Jesus, depois que contou várias parábolas, Jesus citou esse versículo. São Mateus 13:35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Quando Jesus falava por parábolas, estava cumprindo uma velha profecia dos Salmos. Jesus contou muitas parábolas, me ajude. Contou ou não contou? Contou, e quando ele terminava de contar, no capítulo 13, ele falou da parábola do semeador, ele falou da parábola da pérola, ele falou da parábola dos peixes bons e dos peixes ruins, ele falou da parábola do grão, ele falou da parábola do semeador, do trigo e do joio. Quando ele termina de falar, ele disse, eu estou falando em parábolas para cumprir o que o profeta falou. O profeta no Salmo 78 disse que Deus ia falar com o seu povo através de enigmas. E através de quê, meus amados irmãos? Parábolas. Deus fala com a igreja. E a Bíblia está cheia de parábolas. A Bíblia está cheia de símbolos. A Bíblia está cheia de comparações. A Bíblia está cheia de símiles. Em outras palavras, a Bíblia está cheia de figuras de linguagem. Figuras de linguagem, para nós entendermos melhor, para nós compreendermos, porque Deus tem que falar na nossa linguagem. Se Deus for falar na linguagem dele, nós não iremos o que, meus amados irmãos? Entender. Então Deus usa parábolas, Deus usa símbolos, Deus usa enigmas, Deus usa símiles, Deus usa comparações, para que nós possamos o que, irmãos? Entender. Vamos ver o que significa a palavra enigma. A palavra enigma, que está no Salmo 78, significa, irmãos, palavra enigma, significa aquilo que está escondido e que precisa ser esclarecido. Enigma no grego é ainigme, e significa aquilo que está ali, mas você precisa ter inteligência para descobrir o que está escondido. A Bíblia diz que Sansão deu um enigma, não foi? Não está escrito que Sansão deu um enigma na festa de casamento dele? Do doce, do forte saiu doçura, e do comedor saiu comida. É um enigma para você descobrir o que significa aquilo. A Bíblia é cheia de enigmas. Você já viu um pregador pregar num versículo e ele dá um esclarecimento, tirar um esclarecimento, e você dizer, Jesus, eu já li tanto.
Quem já passou por essa experiência? E eu nunca enxerguei. E eu não vi. É porque Deus fala através de enigmas. É preciso a graça, é preciso a perspicácia do Espírito Santo, é preciso a revelação de Deus para arrancar o significado daquele enigma. Quem pode dizer glória a Deus por isso? E às vezes a gente vai para uma escola bíblica, a gente vai para um culto, a gente vai para uma escola dominical, a gente vai para uma pregação e o pregador lê um versículo e extrai as verdades que estavam ali, mas estavam escondidas. Então tudo aquilo que está escondido é um enigma. Deu para entender isso, irmãos amados? E você diz, mas Jesus, eu já li isso 1000 vezes, meu Senhor. E eu não enxerguei nada. E veio essa irmã e recebeu a revelação, esclareceu. Veio esse irmão, do versículo extraiu o que eu não via, Por que você não via? Porque é um enigma. E Deus disse que ia falar através de enigmas. Aleluia! Cada coisa da Bíblia tem um significado. Agora, não está claro. É preciso graça para arrancar o enigma que está escondido. Deus disse pela boca do profeta, abrirei a minha boca em parábolas e proporei enigmas da antiguidade. Vamos ver agora então vamos ver o que é um enigma. Enigma é algo que está escondido em uma frase, é algo que está escondido em um texto e que precisa ser o que, meus amados irmãos? Esclarecido, revelado. É o enigma. Que você vê o texto, mas não vê o que está dentro. Você vê o texto, mas não vê o sentido. Você vê o texto, mas não vê o significado. Vocês viram que quando Jesus contou as parábolas, os discípulos ficaram dizendo, Jesus, o que é isso que eu não estou entendendo? Já leram isso? Vamos ver se São Mateus 13. Não está também no script, mas será de bom alvitre. A gente vê isso aqui. São Mateus 13 e o versículo de número... Glória a Deus. 36. São Mateus 13, 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. Olha, Jesus falou e eles não entenderam. Jesus disse, o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu na beira do caminho. A outra parte da semente caiu entre os pedregais. A outra parte da semente caiu entre os espinhos. E uma parte da semente caiu em boa terra. Uma terra produziu 30%, outra terra produziu 60% e outra terra produziu 100%. E eles ficaram. Quando chegaram em casa, disseram, Jesus, explique para a gente. Que a gente não entendeu nada. Então, se você lê a Bíblia e não entende, peça para Jesus lhe explicar. E venha para a doutrina. Por quê? Porque o Senhor, Ele levantou nas igrejas mestres. O crente que diz que não precisa de igreja é arrogante, soberbo, pedante, me ajude mais, prepotente, me ajude mais, exaltado, orgulhoso e besta. Por quê? Porque, irmão, é normal, essas coisas são segredos. E Deus deu uns para apóstolos lá em Efésios, eu não vou ler porque a igreja sabe em Efésios. Efésios capítulo de número 4. O Senhor Jesus deu uns para apóstolos, o Senhor Jesus deu uns para apóstolos, deu outros para profetas, deu outros para evangelistas, deu outros para pastores e mestres. Na nossa Bíblia diz doutores, mas no grego é mestre. O que é um mestre? É aquele que com a ajuda de Deus tem a capacidade de quê? Ensinar. Descobrir os enigmas. Descobrir as parábolas, o sentido da parábola. Então, desprezar a igreja é desprezar Cristo. Porque quem foi que deu esses dons? A Bíblia fala desses dons, são chamados dons ministeriais. Então, quem deu esses dons à igreja? Quem foi que deu? A Bíblia diz que foi Cristo. Subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu o quê, meus amados irmãos? Dons.
E se você despreza o culto, se você despreza a igreja, se você despreza o ensinamento, é soberba, arrogância, prepotência e é um enxu de chapéu. Quem já viu um enxu de chapéu aqui? Quem já viu um enxu de chapéu? É aquele enxu grande, irmão, preto. Já viu aquele enxuzão pendurado? O enxu de chapéu, irmão, diz que quando não está na Bíblia, por favor, não vá sair pregando. Disse que quando Deus fez as abelhas, fez a italiana, fez a mandaçaia, a urussu, fez a africana, diga mais, a Europa, diz que Deus fez as abelhas. E fez também o maribondo, o enxu de chapéu. Diz que quando Deus fez, elas saíram voando. Deus disse, meninas, voltem, que eu vou ensinar vocês a fazer mel. Vocês precisam aprender a fazer mel. Aí as italianas vieram, aprenderam. Quem já comeu mel de italiana? As mandaçaias vieram aprender de Deus. Quem já comeu mel de mandaçaia? É pouca gente, mas existe. As Europas vieram aprender a fazer mel. Quem já comeu mel de Europa? As urussu vieram. Quem já comeu mel de urussu? É caro. Diz que todas as abelhas vieram para aprender a fazer. A enxu de chapéu, o maribondo, quando Deus disse, meninas, voltem para aprender, disse que elas olharam para trás e foram embora dizendo, já sei de tudo, já sei de tudo, já sei de tudo. Foram embora dizendo que já sabiam de tudo e só sabe fazer o enxu e dar ferroada. Quando você mete a vara, não tem um pingo de mel. Porque diz que elas foram embora, foram soberbas, arrogantes, disseram a Deus que já sabiam de tudo e não precisavam. Vocês conhecem algum crente enxu de chapéu? Aleluia. Eles não veem a doutrina, porque eles dizem, mas só sabe fazer enxu e dar ferroada. Geralmente são os crentes mais trabalhosos. São os verdadeiros maribondos. Ou o vulgo mangangá. Aleluia. Quando você vê um crente dizendo que não vem para a igreja porque não tem o que aprender, você diga, meu irmão mangangá, a paz do Senhor. Glória a Deus. Agora prepare-se que ele vai lhe dar uma ferroada. Glória a Deus. E diz que ferroada de maribondo dá frio, febre e dor de cabeça. Né? Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos amados. Então, enigma, Deus fala na Bíblia através de enigmas. Deus fala na Bíblia através de parábola. E é normal que nem todo mundo entenda. É normal. Porque os discípulos de Jesus, depois que ele falou em parábolas, eles disseram, Senhor, nos ensine, nos explique. Veja de novo, por favor, o versículo, por gentileza. O 35, 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. Explica-nos a parábola, explica-nos o enigma, explica-nos o símbolo, explica-nos a comparação, explica-nos a símile, explica-nos. Eu já falei para vocês o que significa explicar. A palavra explicar vem do latim, explicare. Explicare. O que é eis? A palavra eis no latim quer dizer tirar fora. Eis. Por exemplo, quando a pessoa se larga de alguém, diz aquela era minha ex, ela é minha ex-mulher, quer dizer, era, mas não é mais, ela foi jogada fora. A palavra eis em latim quer dizer aquilo que foi tirado. Extra, uma coisa extra, é uma coisa que foi tirada do meio das demais e se destacou. Então, explicar vem do latim explicare. Quem se lembra de plinces, de roupa de plinces? Quem lembra de roupa de plinces? Ainda usa por aí afora, irmão? Usa, né? É? Usa muito, né? As plinces, por exemplo, uma roupa estampada de plinces, o que é que acontece? As plinces, elas vão esconder os desenhos. As plinces, quando abre, então esplinçar. Esplinçar quer dizer tirar as plinces, tirar as dobras, tirar o que está oculto. Explicar é tirar o que está oculto. Os discípulos disseram, Senhor, explica-nos. Quer dizer, tire as plinces que nós não estamos enxergando. Nós queremos que o Senhor abra o leque para que nós possamos, o que, meus irmãos? Entender.
Por isso que crente que tem juízo, ele não perde escola dominical. Crente que tem juízo, ele não perde escola bíblica. Obreiro que tem juízo, ele não perde reuniões onde há ensinamento, porque sempre tem alguma coisa oculta que quando a gente sai da reunião, a gente enxerga o enigma, a gente enxerga a parábola, a gente enxerga a símile, a gente compreende aquilo que a gente não compreendia. A nossa igreja, ela tem sobrevivido, e a igreja de Deus, ela tem sobrevivido por causa do ensinamento da palavra. Das explicações, das plinces que são tiradas a cada semana e a gente vai vivendo. Então, irmãos amados, parábola vem do grego parabolé, os irmãos que conhecem grego dizem isso, os amigos, significa pôr ao lado, no sentido de comparação, a fim de servir de esclarecimento, ilustração de uma verdade ou ensino. A palavra parábola significa colocar ao lado para fazer uma comparação. Parábola, quer dizer ao lado. Parábola quer dizer colocar ao lado para fazer uma comparação. Glória a Deus. O que é um símbolo? Símbolo, irmão, são duas palavras gregas, sim, mais baleim, que significa lançar, comparar uma coisa com a outra, colocar juntas. Símbolo, colocar juntas para entender. Uma coisa ao lado da outra para haver uma melhor compreensão. Meus amados irmãos, por exemplo, a Bíblia toda é cheia de símbolos, é cheia de imagens, é cheia de figuras. Vamos dar um exemplo, irmãos, da rocha. A rocha que Moisés feriu no deserto. O povo estava morrendo de sede. E a Bíblia diz que todo lugar que Israel chegava, tinha essa rocha. Diz a Bíblia que essa rocha os seguia. Lá no livro de Romanos, diz que essa rocha, ou melhor, 2 Coríntios, diz que essa rocha seguia. 1 Coríntios 10, essa rocha seguia os israelitas. Moisés, quando faltou água, Deus disse, Moisés, a primeira vez, fere a rocha. Quando Moisés feriu a rocha, a Bíblia diz que saiu água. E o povo matou o quê, meus amados irmãos? A sede. Bom, o texto só fala da rocha, o texto só fala da água, e o texto só fala que o povo matou a sede. Mas aí atrás, tem algum símbolo atrás desse texto? Tem algum símbolo? Tem alguma ilustração? Tem alguma verdade oculta? Tem algum enigma oculto? Que lhes parece? Sim ou não? Sim. Tem. O texto fala de uma pedra, o texto fala que a pedra foi ferida, foi batida e ferida e aberta, e o texto fala que o povo matou a sede. Se você não tiver quem lhe explique, ou se você não tiver a graça de Deus para entender, você vai apenas ver a pedra, você vai apenas ver a água, e você vai apenas ver o povo, mas não vai entender que tem um enigma, tem um símbolo, tem uma ilustração, tem uma parábola com uma verdade oculta. Quem é aquela rocha? Paulo explica quem é aquela rocha. Ela representa quem? Ela é símbolo de quem? De Jesus. É um mineral, uma pedra, mas ela representa Cristo. Aquela cacetada que a pedra levou, que rachou, representa o quê? Cristo, a pedra. E aquela pancada que Moisés deu na rocha, que ela abriu, representa o quê? O que é que ela fala? Qual é o enigma que está ali? Qual é o símbolo que está ali? Qual é a parábola que está na abertura da pedra? Hein? Me ajude a pregar? Cadê? Eu quero a explicação. Eu quero que vocês tirem a plince para eu enxergar. O que é que significa a pedra ferida? Quando foi? A pedra representa quem? Vocês já disseram. Representa quem? Quando foi que Cristo foi ferido? Quando foi, irmãos amados? No Calvário. Ele foi ferido. E a água que saiu da rocha e matou a sede do povo e salvou o povo, representa o que? Aquela água que saiu da rocha. Representa a graça. Representa a dádiva do Espírito Santo. A água que saiu da rocha representa a fonte de água viva que mata a nossa sede espiritual. Os irmãos entenderam bem? Por exemplo, o Cordeiro da Páscoa. O Cordeiro da Páscoa. A pedra é algo do reino mineral. O Cordeiro da Páscoa já não é do reino mineral. O Cordeiro da Páscoa já é do reino o quê? Animal. Um animalzinho branquinho, sem mancha, inocente, que era sacrificado. Quem é aquele? No texto só fala do Cordeiro. Lá no Velho Testamento não diz que era Jesus. Quem escreveu o Êxodo não disse, e esse Cordeiro representa Jesus. Ele não disse. Mas quando você lê
Aquele cordeirinho branquinho inocente, que foi derramado sangue para o sangue dele fazer o povo ser salvo, livrar o povo da condenação. Representa quem aquele cordeirinho branco, inocente, puro? Representa quem? Jesus. E o sangue daquele cordeiro representa o sangue de Jesus, que foi vertido, que foi aspergido na minha vida e na sua vida, e nós não vamos mais ser condenados quando o anjo da morte passar. Então Deus fala através de parábolas, Deus fala através de enigmas, Deus fala através de símbolos. Quem diz amém em nome do Senhor, irmãos amados? Abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas desde os dias da antiguidade. Então a Bíblia é cheia de enigmas, ela é cheia de parábolas, ela é cheia de símbolos, e você precisa buscar Deus, e você precisa buscar a doutrina, e você precisa ler livros sadios, livros bons, e você precisa comprar a revista da escola bíblica dominical, porque você vai ficar um crente entendido dos enigmas, das parábolas, dos símbolos, e a sua fé vai ser fortalecida. Glória a Deus. Os símbolos, irmãos, eles constituem um meio pelo qual podemos, de modo simples, penetrar nas grandes verdades espirituais. O símbolo, ele é um meio simples de nós penetrarmos nas grandes verdades. Quando você fala de um símbolo, fica mais fácil de entender. Quando você fala de uma parábola, fica mais fácil de entender as verdades de Deus. Então, os símbolos, as parábolas, são uma linguagem fácil. Quando elas são explicadas, a gente grava e nunca mais esquece. Né? Glória a Deus. A parábola do semeador. Que riqueza. A parábola do joio e do trigo. Que riqueza. Não dá para esquecer nunca. Fica guardado e a pessoa entende. Depois de explicada, a pessoa entende para mais nunca. Verdades profundas são ensinadas de forma simples que qualquer pessoa pode entender. Então, os símbolos constituem um meio pelo qual podemos, de modo simples, penetrar nas grandes verdades espirituais. Por exemplo, lá no livro de Isaías 40 e versículo 8, diz assim: clama. Alguém disse clama, e alguém respondeu que hei de clamar. E a voz diz: clama que toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Essa palavra carne aí representa o ser humano. Carne aí não é a carne do açougue. Carne aí não é a carne de galinha, nem de porco, nem de boi. Carne, quando diz toda a carne, derramarei o meu espírito sobre toda. Que carne é essa? Pessoas, seres humanos. A Bíblia diz: clama, toda a carne é erva, é mato. Quando o profeta disse que toda a carne é como grama, o que era que ele estava dizendo? Vamos entender. Toda a carne é como a grama, toda a carne é como a erva. O que era que Deus estava dizendo a respeito da gente? Hein? Fala de quê? Um matinho, uma grama de praça, um matinho no chão. Qual é o significado que ele tem? Que ele hoje está verdinho e amanhã já está seco. Quando Deus disse todos os seres humanos são como a erva, Deus está falando da nossa fragilidade. A brevidade da vida. Eu não vou mandar vocês dizerem que isso é coisa de pregador assim, muito animado. Olhar para a cara do outro e dizer: a paz do Senhor, irmão erva, irmã erva. Não diga não, glória a Jesus. É só... Você está dizendo, quando você diz você é erva, está dizendo você é frágil. Você é um matinho que nasce hoje e amanhã já está pisado, já não existe mais, já secou. Então isso é o quê? É uma parábola. Isso é o quê? É uma ilustração. Isso é um símbolo. Toda a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor do campo. Agora essa flor representa o quê? Essa flor. Toda a sua glória é como a flor do campo. Toda a sua beleza. Que significa o quê? A beleza. Essa palavra beleza fala de coisa bonita. Seja intelectual, seja física. A sua glória, a sua flor, a flor da sua vida fala da sua juventude. Lembra? Há 30 anos atrás, você bem magrinho, reboculosa, glória a Jesus. Mas a Bíblia diz que é como a flor.
É a flor. O que é que acontece com uma flor? Flor tão bonita, uma rosa. Não é bonito uma rosa? É bonito ou não é uma rosa no jardim? Quem das mulheres aqui gosta de rosa? Poucas mulheres não gostam. E tem homem que gosta também, não é pecado não, né? Glória a Deus. Mas quanto tempo dura uma rosa, aquela coisa linda? Quanto tempo dura uma rosa? Me ajuda, eu não sei. Vocês mulheres é quem sabem. Hein? Na terra, sem cortar, ela dura quantos dias? Hein? Uma semana? Quantos dias? 15 dias. Uma rosa, ela dura no máximo 15 dias. E depois de 15 dias, o que é que acontece, irmãos amados? Aí Deus está... Isso é um símbolo. Isso é um enigma. A carne é a nossa vida. E a glória é a beleza. É a beleza humana, é a cultura, é a sabedoria, é a inteligência. Às vezes você é uma pessoa tão inteligente. Quando você está inteligente, você está em plena flor. Você está em plena beleza. Você está em plena glória. Mas quando você fica, ainda hoje, eu vi um vídeo de um ancião, que eu não vou citar o nome dele, mas era um homem muito culto. É um homem muito culto. Ele hoje está com 94 anos. Mas, irmão, falando tão baixinho. Um homem que já foi uma autoridade, já foi uma potência, falava bonito. E hoje, com 94 anos, irmão, está xoxinho, murchinho, e falando bem baixinho, e andando bem devagarinho. Foi o que aconteceu com ele? A flor. Então, vocês estão entendendo que Deus fala através de parábolas, Deus fala através de enigmas, Deus fala através de símbolos, para nós entendermos melhor as coisas. Aleluia! Glória a Deus para sempre e eternamente. Os símbolos podem ser de todas as espécies. Podem ser animais, podem ser vegetais e podem ser minerais. Um cordeiro é do reino animal, pode ser um símbolo. Um boi é do reino animal, pode ser um símbolo. Um cão é do reino animal, pode ser um símbolo. Por exemplo, a Bíblia diz, o cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. O cão, não é comum o cão vomitar e depois comer o vômito? É assim ou não é? Pedro disse que quando a pessoa se desvia e apostata da fé, ele vai, é como o cão que foi buscar aquilo que havia vomitado. E uma porca lavada, se você der um banho numa porca e botar talco Gessi na porca, glória a Jesus. Alguém lembra do talco Gessi? Não tem mais, glória a Deus. E botar um lacinho na porca, hein? Quando você soltá-la, ela vai para lá, porque ela não mudou de natureza. Deram um banho, botaram um lacinho, mas é porca sempre. Quando solta a porquinha, lama com laço, perfume. E se botar um parisiana na porca? Quem lembra de parisiana? Contorrer. Lavanda suíça. Hein? Charisma da Avon. Hein? Toque de amor, glória a Deus. Aí a Bíblia compara a pessoa que não nasceu de novo, a pessoa que volta, porque só volta para a lama quem não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo pode até cair na lama, mas não se acostuma. É verdade ou não, irmãos amados? Uma ovelha pode cair na lama, uma ovelha? Pode ou não pode? Mas a ovelha vai se espojar na lama e vai se... Não, porque a natureza dela não é de porca. A natureza dela é de... Ela pode, por acidente, cair na lama, mas ela não vai ficar na lama. Agora, se a pessoa se desvia e rola na lama, é sinal que nunca nasceu de novo. Era uma porca lavada, deram um banho na porca. Às vezes dá um banho na porca, né, irmão? Veste uma roupa de crente, veste um paletó de crente, uma gravata de crente. Não é verdade? Glória a Deus, uma saia de crente, um cocó de crente, mas soltou a porquinha, ela vai se banhar na lama, porque era só a roupa de crente. Era só a aparência de crente, mas não nasceu de novo. Então, os símbolos, irmãos, eles podem ser do reino animal, eles podem ser do reino vegetal. O semeador saiu a semente, e a semente caiu na beira do... Que semente é essa? Que semente é essa? Que é jogada nos corações. Que semente é essa? A palavra. Então, aí já é do reino vegetal.
E elas podem ser do reino mineral. De tudo Deus usa exemplos para nós gravarmos, para nós entendermos, né? A Bíblia diz que Jesus era a rocha. A rocha nem é do reino vegetal, nem é do reino animal. É do reino o quê? Mineral. Então, os símbolos são tirados de toda a natureza. Eles são tirados de tudo, irmão. Eu não sei se vocês têm um livro antigo, que tem muitos anos, chamado Todas as Parábolas da Bíblia. Este livro eu não está na minha estante, eu tenho, deve estar em outro lugar. Eu tentei, mas eu vi que não estava no meu poder nesse momento. Glória a Deus. Todas as parábolas da Bíblia. O autor daquele livro, que eu não lembro o nome, ele diz: nenhuma verdade de Deus vem até nós sem que passe pelas ilustrações. Quer sejam símbolos, quer sejam parábolas, quer sejam alegorias. Toda a verdade de Deus, ela vem a gente através de símbolos. Através de parábolas, através de alegorias. Toda a verdade de Deus, ela vem passando para a gente, porque fica mais fácil de nós guardarmos e de nós compreendermos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu ouvi há poucos dias uma aula de um cidadão, ele negando a pessoa do Espírito Santo. Ele disse que crê em Deus como pessoa, crê em Jesus como pessoa, mas não crê no Espírito Santo como pessoa. Ele diz que o Espírito Santo não é uma pessoa. Porque qual é o fundamento para ele dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa? Ele disse, e também tem a seita dos jeovistas, russelitas, que também negam que o Espírito Santo é pessoa. Qual é o argumento que eles usam para negar que o Espírito Santo é uma pessoa? Eles dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa porque o Espírito Santo é comparado com óleo, o Espírito Santo é comparado com fogo, o Espírito Santo é comparado com vento. Eles dizem, então o vento não é uma pessoa, então o ar não é uma pessoa, a água não é uma pessoa. Eles dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, porque o Espírito Santo é comparado com água, o Espírito Santo é comparado com vento, o Espírito Santo é comparado com fogo, o Espírito Santo é comparado com óleo. Eles dizem que por isso o Espírito Santo não é uma pessoa. Mas isso é uma ignorância sem limites, porque Jesus é comparado com um cordeiro. Jesus é comparado com uma pedra, com a rocha. E Jesus é ou não é uma pessoa? Então, o fato do Espírito Santo ser comparado com óleo, o fato do Espírito Santo ser comparado com água, o fato do Espírito Santo ser comparado com vento, não significa dizer que ele não é uma pessoa. Porque Jesus é comparado com pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus disse, eu sou a porta. Jesus disse, eu sou a luz. Eu sou o caminho. Se Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa também. Aleluia. Então ele disse que o Espírito Santo não é uma pessoa. Veja só, uma vez eu vi um indivíduo de uma seita venenosa dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, porque no dia de Pentecoste ele encheu 120. E como é que uma pessoa está em 120 ao mesmo tempo? Veja, irmão, a pergunta. Se o Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo é uma energia, o Espírito Santo é uma força, porque no dia de Pentecoste, olha o argumento dele, porque no dia de Pentecoste, ele encheu 120 pessoas, e como é que um espírito entra em 120 de uma vez só? Como é que uma pessoa entra em 120 pessoas de uma vez só? Meus irmãos, isso é uma ignorância que não tem tamanho, porque o Espírito Santo é uma pessoa, mas ele é uma pessoa onipotente, ele é uma pessoa onisciente, e ele é uma pessoa onipresente. Aleluia! O Espírito Santo está aqui, está no Japão. O Espírito Santo está aqui, está na China. O Espírito Santo está aqui e está nos Estados Unidos. O Espírito Santo está aqui e está no interior do estado. Porque ele é onipotente, onisciente, tal qual o Pai e tal qual o Filho. O fato de o Espírito Santo ter muitos símbolos não significa dizer que ele não é uma pessoa. Isso é uma ignorância ou maldade. Ou ignorância ou má fé. Deus o sabe. Né? A não ser que você seja como fazendeiro. Diz que um fazendeiro se converteu. Glória a Deus. Mas, irmão, diz que ele era pegado com as cabras, com as galinhas, com as vacas. Aí se converteu. E teve batismo e ele se batizou. Um fazendeiro. Se batizou. Aí quando foi na primeira ceia, a filha dele era crente, passou pela casa do pai num sítio. Pai, vamos para a ceia.
Eu não vou não, minha filha, eu vou não. Vou não, por quê, pai? A primeira ceia que o senhor vai tomar? Vou não, minha filha, por causa das criação. Os irmãos já ouviram essa expressão? Eles não dizem as criações, né? Eles dizem as criação. Vou não, minha filha, as criação está andando muito ladrão, minha filha. E as minhas galinhas, e as minhas cabras, minha vaquinha, meus porquinhos, eu tenho que ficar tomando conta das criação. Todo mundo vai para a igreja e o ladrão vem e carrega. Pai, como é que o senhor vai deixar de tomar a primeira ceia? Por causa de criação. Pai, tenha fé. Jesus vai ficar guardando suas criações, pai. Oxe, o senhor não crê não que Jesus guarda suas criações? Eu disse, creio. É mesmo, né, minha filha? Eu vou. Aí, fechou as portas e foi. Quando chegou na ceia, o pastor disse, saúde os irmãos com a paz do Senhor. A congregaçãozinha lá disse, amém. Irmão, vamos adorar Jesus, que Ele está aqui. O velho danou-se para casa. Quando terminou a ceia, a filha correu. Pai, o que foi que houve? Minha filha, você me enganou. Você disse que Jesus ia ficar tomando conta da minha criação e o pastor disse que ele estava lá na igreja. Eu digo, eu vou voltar. Na cabeça dele, se Jesus estava na igreja, não estava no sítio. Então a pessoa que diz que o Espírito Santo não é uma pessoa, porque ele acha que o Espírito Santo só está em uma pessoa, só está em um lugar, isso é uma ignorância. É o fazendeiro, irmão. É o fazendeiro. Não era nem um fazendeiro, era um sitiante. Irmãos, o Espírito Santo é onipresente. O salmista disse no Salmo 139, o salmista disse, para onde me irei do teu Espírito? Se subir ao céu, tu aí estás. Se descer as profundezas da terra, o teu Espírito está. E se eu for na extremidade do mar, o teu Espírito está lá também. Porque o Espírito Santo, ele tem os mesmos atributos do Pai e os mesmos atributos do Filho. Quem crê que o Espírito Santo é uma pessoa, levante a voz e dê um glória para Deus. A nossa crença é na Santíssima Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. 3 pessoas. Um só Deus. Uma vez um herege na Inglaterra, no tempo de John Wesley, havia muitas seitas heréticas. E um herege chegou para John Wesley e disse de noite numa sala, disse, John Wesley, você crê na Trindade? Ele disse, creio. Eu creio no Pai, creio no Filho e no Espírito Santo. Como é que você diz que são 3 pessoas, um só Deus? Como é que você diz? Como é que pode ser 3 pessoas distintas e um só Deus? O Wesley disse, quantas velas tem aqui nessa sala? Ele disse, 3 velas. Tinha 3 velas acesas. Naquele tempo não tinha energia. Tinha 3 velas acesas na mesa. O Wesley disse, quantas luzes? Ele disse, uma só. Pronto, está explicado. São 3 pessoas, mas a luz é uma só. A divindade é uma só. A glória é uma só. 3 velas não são 3 luzes. 3 velas juntas produzem uma luz. Aleluia! E glória à Santíssima Trindade. Meus irmãos amados, os hereges, eles dizem que a palavra Trindade não está na Bíblia. Eu não creio na Trindade porque na Bíblia não tem a palavra Trindade. Ora, na Bíblia não tem a palavra Bíblia. Só existe a palavra Bíblia onde? Na capa ou no frontispício. Não existe a palavra Bíblia no texto sagrado. Ora, mas existe a Bíblia ou não existe? Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela era conhecida como Sagradas Escrituras, ela era conhecida como Sagradas Letras, ela era conhecida como Escrituras, Palavra de Deus, até João Crisóstomo. Quem deu o nome de Bíblia foi João Crisóstomo, que era patriarca de Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia. Quem já foi a Istambul, era lá. Ele era o patriarca da igreja de Istambul, e ele tinha... A Bíblia não era um livro só, eram vários livros, porque não tinha como fazer um livro só, senão ficaria dessa altura, porque não havia imprensa. Então, eram os códices separados. O Códice de João era um livrinho de João, o Códice de Mateus, o Códice de Lucas, o Códice de Isaías, o Códice de Jeremias. Meio mundo de livro escrito à mão. Então, não dava para carregar. Então, João Crisóstomo, que era um homem muito culto, um pregador por excelência, ele disse estar aqui o nosso Biblos Sacro. Biblos Sacro quer dizer coleção de livros sagrados. A palavra Bíblia quer dizer coleção de livros.
Porque a Bíblia é uma coleção de... A palavra Bíblia no grego quer dizer coleção de quê? De livros. Depois botaram o nome Bíblia. Mas foi ele que inventou a Bíblia? Foi João Crisóstomo que inventou a Bíblia? Não. Ele apenas deu o nome à Bíblia, de Bíblia, à Sagrada Escritura que já existia. Por exemplo, o nome missão. Olha para cá. Jesus mandou fazer missões? Me ajude. Jesus mandou fazer missões? Não. Ide por todo mundo e o quê? A quem? O que é isso? É uma missão. A palavra missão não está na Bíblia. Mas a missão está na Bíblia. Quando Jesus disse, ide pregai, ele estava enviando em uma missão. A palavra missão, ela vem do latim. Missão quer dizer enviar. Enviar. Porque a palavra missa é parente de missão. Porque na igreja antiga, quando o culto tinha duas partes. Tinha a parte da palavra, a parte da liturgia da palavra, e todo mundo podia entrar na parte da palavra. Quando era na parte da ceia, os diáconos diziam aos que não eram crentes: missa. Missa quer dizer, vão embora. A palavra missa, que pouca gente sabe, significa vão embora. Vão fazer alguma coisa, porque só pode ficar os membros. Quem se lembra do tempo que na nossa igreja só entrava membro na ceia? Né? Só que na igreja antiga, na igreja da Europa, os diáconos pediam às pessoas não crentes missa. Missa quer dizer vão embora, porque só pode ficar quem é batizado. Os que não eram batizados tinham que ir embora. Então, missão quer dizer enviar. Vão embora. Vão embora. Missão. A palavra missão não tem na Bíblia, em versículo nenhum. Mas a igreja faz missões? Faz ou não faz? Tem a obrigação de fazer? O que é missão? Me ajude a pregar agora. É o quê? Enviar alguém. Missão. Enviar. Então, irmão, tem muita coisa que não... Por exemplo, escola dominical. Está na Bíblia o nome escola dominical? Sim ou não? Não. Mas o que é escola dominical? É estudar o quê? E a Bíblia manda estudar a palavra? Manda ou não manda? Examinais o quê? As Escrituras. A Bíblia diz que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque os de Bereia conferiam, examinavam a Bíblia. A escola dominical é para nós examinarmos. É para a gente examinar. Então, o nome escola dominical não tem na Bíblia, mas o ensino da palavra está na Bíblia. Assim, a Trindade. O nome Trindade não está na Bíblia. Foi o nome dado cerca de 200 anos depois de Cristo. Salvo engano, por Tertuliano. Tertuliano foi o primeiro que chamou as três pessoas de Santíssima Trindade. Ele chamou, por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, aliás, a mesma pessoa não, a mesma divindade, três pessoas com a mesma essência. Então, o nome Trindade não está na Bíblia, mas a Trindade está na Bíblia. O nome foi dado depois. O nome foi dado depois. Glória a Deus. Então, irmãos amados, nós vemos que Deus, Pai, também é falado por símbolos. Jesus é falado por símbolo e o Pai. Por exemplo, Deus disse, o Salmo 91 está falando de Deus Pai. O salmista disse, aquele que habita no esconderijo do... Pronto, Deus aí é comparado com o quê? Deus Pai aí é comparado com o quê? Com um esconderijo. Com uma rocha onde a gente se esconde. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aí diz assim, o Senhor te livrará do laço do passarinheiro. Não é assim? Ele diz mais ainda, debaixo das suas asas. O Pai aí está sendo representado pelo quê? O Pai, Jeová, o Pai está sendo representado por uma ave que protege os filhotes. Quem é filhote de Deus aqui? Quem é filhote de Deus? Então o Pai aí é comparado com uma ave. O Pai é comparado com um castelo. No Salmo 46 diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é comparado com um castelo forte, onde as pessoas se refugiam. Então, se o Espírito Santo não é uma pessoa, porque ele tem símbolos, nem ele é, nem o Filho é, e nem o Pai é. Então, o fato do Espírito Santo ter muita representação em símbolo, não significa dizer que ele não é uma pessoa. Muito bem. Então, irmãos amados, vamos ver agora. Por que o Espírito Santo é uma pessoa? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia e marcassem. Vamos para São João, capítulo 14, versículo 16. O Espírito Santo não é uma força.
O Espírito Santo não é uma água. O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo não é um vento. Ele é simbolizado. Mas ele é uma pessoa. E eu vou provar em São João 16 e 14, ou melhor, 14 e 16 do Evangelho de São João, na última ceia, quando Jesus deu aquele sermão, ele falou da vinda do Espírito Santo. São João 14 e 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? Pronto. A Trindade está aqui as três pessoas, ou estão aqui as três pessoas. Quem é que fala? Quem é o sujeito que fala aqui? Jesus. Quem é o sujeito? Jesus. Jesus disse, 14, 16. Ele disse assim, e eu, Jesus. Quem é essa pessoa que disse eu rogarei? Jesus. Quem é? Eu. Está aqui uma pessoa, eu, o sujeito dessa frase é Jesus. Ele disse eu, rogarei a quem? Ao Pai. A quem? Quantas pessoas já apareceram aí? Me ajude a pregar. Quantas pessoas já apareceram? 2. Eu, Jesus, rogarei ao Pai e Ele vos dará o quê? Outro. Quantas pessoas tem aí? Eu, Jesus, rogarei ao Pai e Ele vos dará outro. Agora, pasmem. Essa palavra outro no Novo Testamento grego não é hétero. Não é hétero. Por exemplo, heterossexual. Um casamento heterossexual é um casamento com sexos diferentes. Homem e mulher. Heterossexual quer dizer que tem sexualidades diferentes. Então, outro no grego pode ser escrito por héteros. Héteros quer dizer diferente. Mas no grego do Novo Testamento, não está escrito héteros, está escrito alon. Outro no grego aqui, no Novo Testamento, está escrito no Novo Testamento grego alon. O que é alo? O que é alo? Alo é outro, mas é outro da mesma espécie. Alon é outro, mas é outro da mesma essência. Alon é outro, mas é outro igual. Jesus disse, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro, mas não é outro diferente. É alon. Outro da mesma essência. Outro da mesma natureza. Outro da mesma glória. Outro da mesma majestade. Outro do mesmo poder. Outro da mesma dignidade. Alon quer dizer outro igual. Quem diz aleluia para Jesus, irmãos? Quem diz glória para Jesus? Quantas pessoas tem aqui nesse versículo? Me ajude. Jesus disse, eu rogarei a quem? E Ele vos dará o quê? Esse outro é diferente ou é igual no grego? Igual. Então, irmão, o nome Trindade não está na Bíblia, mas a Trindade está na Bíblia. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo, irmão, a prova que Ele é uma pessoa é que Ele tem atributos de pessoas. Ele é uma pessoa porque Ele tem um atributo de pessoa, de gente. Ele faz trabalho que só pessoas podem fazer. Por exemplo, em São João 16 e 8, no mesmo texto, Ele convence. Ele convence. O Espírito Santo convence. 16 e 8, por gentileza. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Primeiro, Jesus está aí, os que estão aqui, que são professores de português, me ajudem. Ele é um pronome o quê? Pessoal. Terceira pessoa. Ele é um pronome pessoal, terceira pessoa do singular, não é assim? Terceira pessoa do singular. Você pode dizer ele com uma parede, ou ela com uma parede. Quem foi que fez isso? Foi ela. Ela quem? A parede. Não. Então, irmãos amados, ele fala de uma pessoa. Jesus disse, quando ele vier, ele, o outro, o halo, igual a mim, o igual ao Pai, quando ele vier,
ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só quem pode convencer uma pessoa é outra pessoa. Só uma pessoa pode convencer outra, através de argumentos, através de palavras, através de entendimento. Então, o Espírito Santo, irmão, ele é uma pessoa porque ele convence. Quem é que convence o pecador? Você é um pecador, você precisa de Jesus. Quem é que convence? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele guia na verdade. Versículo 13, por favor. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo. Olha aí, o Espírito da verdade guiará em toda verdade, porque não falará de si mesmo. Quem é o único ser que tem a capacidade de fala? São as pessoas. Interessante, Deus só deu a capacidade de falar às pessoas, nem os animais têm. Irmão, e o papagaio? O papagaio não fala. O papagaio, ele tem a capacidade de imitar. A não ser, né, alguns papagaios especiais. Glória a Deus, né? A não ser algum papagaio especial. Glória a Deus. Tem gente que tem papagaio e faz uma propaganda do papagaio. Parece que o papagaio é gente, né? O papagaio não fala, irmão. O papagaio apenas o quê? Imita. Só quem fala é o ser humano. Aleluia. Só quem fala é o ser humano. Então Jesus disse, quando ele vier, quando aquele Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda o que, irmão? Verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido a voz. Ele ouve e ele fala. Ele ouve, ele recebe de Jesus e ele fala para nós. Ele recebe de Jesus e ele fala. O Espírito Santo não é uma força. Ele é uma pessoa. Ele ouve, ele ensina, ele fala, ele convence. E glória seja dada à pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, ele revela Jesus. Ele glorifica Jesus. Veja o versículo 14, por favor. 16 e 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Mais uma vez o pronome pessoal, ele, na terceira pessoa do singular, ele me glorificará. Ele há de receber do que é meu, e ele vou-lo há de anunciar. Ele recebe e ele anuncia. Ele recebe e ele fala. Ele recebe e ele revela. Ele recebe de Jesus e ele transmite para a igreja. Ele é uma pessoa, é outro, é halo, igual a Jesus, igual ao Pai. Vamos lá mais ainda. O Espírito Santo, irmão, ele separa obreiros. Ele fala na igreja e ele separa obreiros. Vamos ver Atos 13, por favor, nós vamos já terminar, porque hoje é só essa introdução. Glória a Deus. Atos 13. E primeiro e segundo. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Quem foi que falou na igreja? Quem foi que disse, eu quero Barnabé e eu quero Saulo? Quem foi que disse? Dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa é o cúmulo. É o cúmulo. Como é que uma pessoa... Como é que o Espírito Santo fala? O Espírito Santo chama pelo nome. O Espírito Santo diz, eu quero, e não é uma pessoa. Isso é um absurdo. Ele separa o obreiro, ele revela, ele fala. Ele diz, eu quero fulano e eu quero cicrano. O Espírito Santo, irmão, ele dá opinião, ele dá pareceres. Ele dá pareceres, Atos capítulo 15, versículo 28. Ele dá opinião, o Espírito Santo diz, olha, é assim, 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 eu quero assim. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Para aí, pareceu bem a quem? E a quem mais? Os apóstolos, isso foi no concílio de Jerusalém. Os apóstolos se reuniram e chamaram quem para ajudar, para orientar? Chamaram quem? O Espírito Santo. Quando foi na hora da decisão, eles disseram, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Quer dizer, se o Espírito Santo não é uma pessoa, os apóstolos também não eram.
pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. A gente consultou o Espírito Santo e ele disse: é assim, assim e assim. Pareceu bem a ele e a nós. Vamos mais adiante. O Espírito Santo, irmão, se entristece. Já pensou se o Espírito Santo... Você já viu um vento triste? Vocês já viram uma energia triste? Não. Só a capacidade de se entristecer é do ser humano. É de uma pessoa. Só uma pessoa inteligente pode ficar triste. Vamos ver aí, Efésios 4:30, por gentileza. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E não entristeçais. A quem? A quem, meus amados irmãos? Se o Espírito Santo não é uma pessoa, como é que ele fica triste? Quando é que o Espírito Santo fica triste com a gente? Me ajude a pregar. Quando é que ele fica triste com a gente? Quando nós pecamos. Quando nós não fazemos, não seguimos as suas orientações. Ele fica o quê, irmão? Triste. Então o Espírito Santo, irmão, ele é uma pessoa tal qual o Pai, e ele é uma pessoa tal qual o Filho. Os símbolos que nós vamos estudar não quer dizer que ele não é uma pessoa. Os símbolos são comparações, os símbolos são enigmas, os símbolos são parábolas, para que nós compreendamos melhor a ação do Espírito Santo de Deus. Quem pode dizer amém por isso, meus amados irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quem tem dúvida que o Espírito Santo é uma pessoa? Ele não há dúvida, ele é uma pessoa. A Trindade, irmão, eu achei 7 referências no Novo Testamento, as 3 pessoas juntas. É porque o tempo não dá. 7 referências. Glória a Deus. No céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 1 João 5,7. O Pai, o Filho e o Espírito Santo no batismo. Glória a Deus, chegou na hora certa. É exatamente isso aqui. Glória a Deus. Por exemplo, no batismo de Jesus. Não vamos ler para não tomar tempo, vocês sabem de qual. Quantas pessoas aparecem no batismo de Jesus? Quantas pessoas? Quantas pessoas? 3. O Pai falou de onde? Do céu. O Filho estava onde? Na água. E o Espírito Santo desceu em forma corpórea, como uma pomba. Ele não é uma pomba. Ele desceu de forma corpórea como? Ele apareceu em forma de pomba para que todos vissem, para que João visse. Então, irmãos amados, estão os 3 ali. Quando Jesus mandou batizar, ele disse: batizai em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito. Irmão, tem gente tão má que diz que esse versículo não faz parte dos originais. Tem gente tão perversa que, para combater a doutrina, não, isso aqui foi que os católicos colocaram na Bíblia. Meu irmão, diz que foi uma interpolação. Mas não só tem esse, tem vários outros. Por exemplo, quando Estevão estava sendo apedrejado, quem lembra que a Trindade estava ali? Vamos ver Atos 7, 55 e 56. Só um minutinho a mais. Atos 7, 55 e 56. Por favor. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo. Quem era que estava cheio do Espírito Santo? Me ajude a pregar. Quem estava cheio? Estevão. O Espírito Santo estava dentro de quem? De Estevão. Ele, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu. Prossiga. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus. Para aí. O Espírito Santo dentro de Estevão, ele olhou para o céu e viu Deus. E viu quem à direita de Deus? Quantas pessoas tem aí? O Espírito Santo dentro de Estevão, no céu Deus e Jesus de pé. Irmão, Jesus está sentado, mas na hora que o crente sofre, Jesus se levanta. Quando um justo sofre, Jesus se levanta. A Bíblia diz que Jesus está sentado, não é assim? A mão direita de quem? Mas quando você entra em aperto, Jesus diz: eu vou me levantar para tomar providência. O Espírito Santo em Estevão, Deus e Jesus à direita.
Não vou ler esse. Abra aí em 1 Pedro 1:2. Não vou ler esse. Mas na bênção apostólica, quando Paulo foi dar a bênção apostólica, como foi que ele disse? Vocês sabem de cor. Se vocês não souberem de cor a bênção apostólica, é caso de disciplina. Porque todo culto tem a bênção apostólica. Vamos ver se vocês sabem. Paulo falou de quantas pessoas na bênção apostólica juntas? Quantas pessoas? Vamos ver, todos vocês vão dizer. 1, 2, 3. Amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação. Foi uma reza mal rezada. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e a comunhão de quem? Se o Espírito Santo não é uma pessoa, o Pai também não é e o Filho não é, porque os três aparecem juntos. Os três aparecem juntos. 1 Pedro 1:2, leia aí, por favor. 1 Pedro Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Primeira pessoa que aparece aí, quem é? Deus Pai. Em santificação do Espírito. Segunda pessoa que aparece aí, quem é? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Olha aí os três juntos outra vez. Paulo colocou os três, Jesus colocou os três juntos, Paulo colocou os três juntos, e agora quem é que coloca os três juntos? Pedro. Pedro diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito e para a obediência e aspersão do sangue de quem, meus amados irmãos? Mais uma vez os três juntos. Aleluia! Se o Espírito Santo não é uma pessoa, o Pai também não é. Se o Espírito Santo não é uma pessoa, o Filho também não é uma pessoa. Negar a pessoa do Espírito Santo é negar as outras duas. Porque os três aparecem juntos, com os mesmos atributos, com a mesma glória, com a mesma majestade, com o mesmo poder, com a mesma bênção distribuindo para todos nós. O que o Pai é, o Filho é, o Espírito Santo é. O que o Pai faz, o Filho faz, o Espírito Santo faz. O que o Pai pode, o Filho pode, o Espírito Santo pode. E vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.